Bora, povo! Vamos fazer agora um exercício bem simples e bem instrutivo para vocês entenderem bem a importância dos drivers. Tá? Vamos supor que você tem essa demanda que você precisa animar um relógio e ele tem que ser assim, pelo menos parecer um relógio realista. Tá? Então, o que a gente tem num relógio realista? Tá? A gente tem um ponteiro de segundo, tá? Que ele faz esses pulinhos aqui. Esse ponteiro de segundo traz o ponteiro de minutos e o de minutos traz o ponteiro de horas. Então, eles estão alinhados em determinadas posições do mostrador. Tá? Então, às vezes, quando você vê um mostrador mostrando um horário, você às vezes sente alguma coisa de estranho nele porque os ponteiros não estão obedecendo a ordem certa. Né? Dessa maneira aqui, eles vão estar sempre na posição correta, porque a gente vai usar a constante de π para calcular aí a posição do ponteiro no mostrador. Tá? Então eles vão estar na posição correta. Tá? Outra coisa também é que se você tiver que animar um relógio assim, frame a frame, você está perdido. Você vai fazer um monte de frames. Né? Imagina fazer isso daqui, um framezinho por batida do ponteiro aqui, um frame blocado que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver mais lá para frente, né? Para fazer esse pulinho. Tá? Enfim, se você não souber driver, você vai ter que animar isso na mão, vai perder horas. Parece uma, né? Parece uma, uma pegadinha, mas não é. Vai perder horas para animar uma coisa que você poderia fazer em minutos. Tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês então como é que a gente usa drivers aqui. Tá? Bom, primeiro você vai ter que fazer um relógio. Tá? Eu fiz um relógio bem simplesinho mesmo aqui. Tá? Ele é só uma. Esse relógio só tem um círculo. Tá? Depois ele tem uns. Eu travei aqui os marcadores. Tá? Depois ele tem esses marcadores. Eu fiz ele bem simplão mesmo, a partir de um cilindro, cubinhos. Tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado com isso, tá? É que os ponteiros eles têm que estar aqui então com o centro geométrico deles alinhados aqui na origem, 000. Tá? Porque aí quando você fizer isso daqui, você vai conseguir. Agora eu não vou conseguir animar eles porque eles estão dependentes de drivers. Né? Mas quando você movimentar os ponteiros, né? Eles vão rodar aonde está a origem deles. Então, quando você for fazer o seu reloginho, tá? Não esqueça de fazer esse centro aqui. Tá? Eu fiz esse relógio bem rapidinho, eu fiz um cilindro, diminuí ele, fiz esses mostradores, fiz os ponteiros. Tá? Acho que não demorei nem 5 minutos para fazer isso aqui. Tá? Então, era bom vocês darem uma praticada aí na modelagem, né? Que já faz algum tempo que vocês não fazem a hard surface. Tá? E uma coisinha, eu peguei um mostrador aí que eu achei na internet e só mapeei aqui na face dele, bem mal e porcamente, só porque eu estava com preguiça de fazer os números, né? Então achei mais fácil mapear um reloginho aqui, um mostrador, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, eu vou falar sobre dois conceitos bem rapidinhos, tá? Que é como a gente usa expressões do Python para fazer esse tipo de animação no Blender. Tá? Eu vou abrir aqui um Blender novo. Eu estou experimentando as versões novas. Então vou colocar aqui um. Não usem isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Continue aí no 293 por enquanto, até sair um long term support. Não atualizem não, por favor. Tá? Isso aqui é só para gente experimentando, não para fazer projeto, fazer trabalho nisso aqui não, tá? Cuidado com isso. Vou pegar esse cubinho aqui mesmo, tá?
Vocês devem saber então, né, essa janelinha do Blender ela aceita fórmulas e expressões, tá? Então, se você quiser movimentar esse cubo aqui em 1, por exemplo, tá? Você movimenta ele em 1. Se você quiser movimentar em 1 mais 1, você movimenta ele em 2, tá? Isso é fácil, né? Mas e quando você tem que fazer uma divisão, né? Por exemplo, uma rotação em Z, você tem que dividir, sei lá, 360 graus, mas você quer dividir isso por 12, por exemplo, tá? Aí você faz input na fórmula e ele vai calcular o resultado para você. Ó, já deu 30 aqui de cara, tá? Então, essas janelinhas do Blender, tá? Esses campos aqui, eles aceitam isso, tá? Uma das coisas que eles aceitam, além de fórmulas também, são as expressões do Python e algumas próprias do Blender, tá? Então, se você vier aqui em rotação de Z, por exemplo, tá? Tem uma expressãozinha bem interessante, que é fazer a sua animação acompanhar a timeline, tá? Vamos supor que você quer que esse cubinho ande ou gire, tá? De acordo com o que passa o tempo aqui na sua timeline, tá? Vamos fazer ele girar em Z, que é a mesma função que eu vou usar para o relógio, tá? Eu vou colocar aqui uma fórmula que é uma expressão que é o frame, tá? Aqui está no frame 1, né? Então, o que acontece? Quando eu andar aqui na janela de frame, tá? Ele vai estar fazendo então essa rotação no frame. Vejam que isso aqui é um driver, né? Ele ficou com a janelinha aqui roxa, tá? Então, uma rotação no sistema de coordenada Eulers e está usando uma expressão aqui, né? Uma expressão chamada frame, tá? Então, com isso você consegue fazer o seu cubinho girar sem problemas, tá? Só que assim, o que acontece? Ele está girando muito depressa aqui, né? Ele está girando, sabe lá Deus como, não faço a menor ideia, né? Mas a gente pode dividir isso dele girar frame a frame, tá? Que nem no meu caso, o meu Blender ele costuma estar regulado para 30 FPS, que é o que eu uso mais, 30 frames por segundo, tá? Se você nunca mexeu isso no seu Blender, ele tá desse jeito também, tá? O meu costuma estar colocado em 30, tá? Então, se eu fizer essa fórmula aqui, frame, e dividir por 30, tá? O que vai acontecer? Agora ele vai ficar com uma rotação diferente, tá? A cada frame que ele calcula, eu vou dividir por 30 e eu vou ter aqui uma rotação mais precisa, tá? Então, sei que a cada frame ele está rodando aqui um X grau, sei lá, tá? Outra coisinha que a gente vai usar no relógio também, tá? É uma outra expressão chamada flor, tá? Não flor, flor, não flor, flor, tá? Chão, tá? Flor, parênteses, frame 30. Vai ficar meio estranho, mas depois eu conserto isso, tá? O que é que o flor faz? Ele impede a sua expressão de fazer de fazer cálculo fracionário, assim, número quebrado, tá? Ele só mostra o número inteiro tá? Então, 1,5 vai virar 1, 2,1 vai virar 2, 2,7 vai virar 2, 3,3 vai virar 3, tá? E aí a gente tem isso daqui. É assim que a gente faz para os ponteirinhos lá do segundo darem aqueles pulinhos, tá? A gente não deixa ele calcular o quebrado, tá? Bom, como eu disse, são esses dois conceitinhos que a gente vai usar então, tá? Vou fechar essa janela também, não quero salvar nada. Vou voltar aqui para o meu reloginho, tá? Bom, o que eu tenho aqui? Tá? Vou apresentar esse reloginho aqui para vocês. Eu tenho aqui então o modelo do relógio, né? Que é tudo isso aqui. Dentro do modelo, então, eu tenho uma camada aqui com os marcadores, tá?
se você quiser esconder os marcadores. Tá? Tem uma camada com mostrador, se você quiser esconder o mostrador também. Tá? E tem aqui um ponteiro das horas, um ponteiro do minuto e o ponteiro dos segundos. Tá? É isso que a gente tem aqui para animar. Eu vou mostrar essa animação de duas maneiras diferentes. Tá? Primeiro, uma bem facinha, uma bem simples para vocês verem os drivers em ação. Tá? Que por isso eu não vou usar o ponteiro dos segundos, vou só fazer uma hierarquia do ponteiro dos minutos. Isso daqui eu vou usar na segunda animação, então eu vou apagar ele aqui. Tá? Bom, e vamos lá então, que eu vou animar aqui um ponteiro de horas a partir do ponteiro dos minutos. Tá? Para que serve isso? Tá? Se você quiser mostrar aí um horário, calcular um horário e os ponteiros estarem no alinhamento perfeito de um relógio. Tá? Deixa eu apagar esse driver aqui. Tá? Pronto. Não tem mais nada aqui. Isso aqui devia ser alguma coisa que eu estava brincando aqui. Bom, vamos lá então. Primeiro, meu ponteiro de horas. Tá? Como que o ponteiro de horas vai ser animado? Tá? Ele vai ser animado a partir do ponteiro de minutos. Tá? Quando eu rotacionar o ponteiro de minutos, o ponteiro de horas vai vir junto. Tá? Ou seja, a animação do ponteiro de horas não vai acontecer manualmente. Ela vai acontecer a partir dessa rotação aqui desse ponteiro. Tá? Ou seja, a partir de um driver. Tá? Esse ponteiro de minutos vai ser o driver, vai ser o motorista desse ponteiro aqui. Tá? Então, o que eu faço? Bom, esse meu relógio está na vista de cima. Tá? Então, vista de frente, vista de lado, vista de cima. Tá? Ou seja, o ponteiro vai se animar como? Ele vai rodar no eixo Z. Tá? Eu estou aqui num sistema global, tá? E vou usar o eixo Z como alinhamento do meu pivô. Tá? Vou botar aqui para o número 7, então. Tá? Ponteiro visto por cima. Ou seja, aqui na rotação de Z, tá? A gente vai entrar aqui com um driver. Tá? Lembra como coloca o driver? Clica com o botão direito, Add Driver. Tá? E a gente apareceu então aquela janelinha que adora fechar. Tá? Bom, essa janelinha aqui é bem simples. Tá? Eu só vou explicar para ela, tá? Que esse objeto aqui, ou seja, esse ponteiro de minutos, tá? Vai ser dirigido esse ponteiro de horas, desculpa, vai ser dirigido pelo ponteiro de minutos. Tá? Então, conforme o ponteiro de minutos se deslocar na rotação em Y, tá? Ele colocou aqui um auto-Euler, né? Conforme esse ponteiro de minutos rotacionar em Y, desculpa, gente, em Z, né? Desculpa. Ele em Z, né? Esse driver aqui vai trazer junto esse ponteiro aqui, então. Tá? Eu vou pegar aqui o meu ponteiro de minutos, vou apertar R no teclado. Tá vendo? Bom, vocês não estão vendo porque um está debaixo do outro. Tá? Mas se você ligar aqui, ó, tá vendo? Então, o que acontece? O ponteiro de minutos está dirigindo o ponteiro de horas. Tá? Lembra que eu falei que isso aqui é um tipo de hierarquia? Ele pode ser usado como um tipo de hierarquia? Tá? Só que ele é um tipo de hierarquia muito interessante, tá? Porque o parenting, que é a hierarquia que a gente usa mais, tá? É uma hierarquia que você não consegue modificar muito ela. Tá? O filho vai fazer exatamente aquilo que o pai fez. Tá? Mas aqui não. Aqui, como a gente está usando um driver em vez de um parenteamento, tá? A gente vai conseguir retrabalhar esse ponteiro de minutos. Tá? Qual que é o problema desse ponteiro de minutos? Tá? O problema é que ele está acompanhando exatamente... Desculpa, qual que é o problema do ponteiro de horas? O problema é que ele está acompanhando exatamente o que o ponteiro de minutos faz, quando ele deveria ficar para trás. Tá?
Ele deve ficar para trás quanto? Deve ficar para trás 12 vezes menos do que esse ponteiro, porque esse ponteiro aqui vai girar tudo isso, tá? Mas esse aqui vai girar com um dozeavos da velocidade dele, né? Então o que que eu faço? Eu vou no meu ponteiro de horas, vou editar aqui o meu driver, tá? E vou dizer que essa variável aqui, variável que soma com zero não faz nada, né? Essa variável aqui, ela divide por 12, tá? Ou seja, aquele ponteiro de minutos, tá? Quando ele andar, né, ele vai dividir por 12 a velocidade desse ponteiro aqui. Então agora sim, se eu apertar R, tá? Agora eu puxo e outro vai andar 12 vezes menos, tá vendo? Dei uma volta completa, ele ficou certinho no 1. Eu dei a segunda volta completa, ele está certinho no 2. Dei a terceira volta completa, ele está certinho no 3. Tá? E aí você consegue girar isso daqui. Tá? Bom, então isso daqui é o que eu falei. Posso, em vez de ficar dando um monte de volta, posso dar um ESC. Né? Esse que eu falei que era uma maneira simples de animar um relógio. Tá? Você pode rotacionar isso aqui quantas vezes você quiser. Sei lá, se quer rodar 720 graus, né? 120. Entendeu? Ele vai dar o horário certo, que são 10 horas, ou seja, ele deu aí o número de rotações necessárias para fazer isso. Tá? Vou colocar 0. Tá? Você quer rodar, sei lá, 30 graus. Ele está com uma coisinha aqui que ele está andando ao contrário aqui, né? Precisa aqui de menos 30. Depois a gente resolve isso no próximo. A gente pode resolver isso agora mesmo. Tá? Bom, e se você quiser que ele fique andando assim, meio doidão e tal, né? É só você colocar agora aquele frame. Tá? O problema de colocar o frame aqui nessa animação bastante simples, tá? É que eu vou perder essa possibilidade que eu tinha de rodar ele manualmente. Tá? Então, nós vamos ver como é que faz. Tá? Eu vou colocar aqui. Por que eu estou conseguindo rodar esse eixo aqui? Porque eu aperto R e rodo ele manualmente. Tá? Quando eu colocar um driver aqui, eu vou colocar um driver só para vocês verem ele rodando ao contrário. Tá? Quando você colocar um driver, o que vai acontecer? Né? Você vai perder essa possibilidade de mexer nesse ponteiro, porque ele vai querer que esse ponteiro seja mexido por um driver, não mais manualmente. Tá? Então vamos lá. Seleciona aqui o ponteiro de minutos, então. Eu quero que ele rode aonde? Que ele rode em Z. Tá? Para inserir uma expressão diretamente aqui, você tem de apertar a cerquilha. Tá? Então, cerquilha frame. Tá? E agora o que acontece? Esse Z, que é o Z do ponteiro de minutos, vai estar então ligado ao frame da animação. Conforme eu aperto aqui, ó, ele roda ao contrário. Tá? Por que isso está acontecendo? Porque eu estou trabalhando aqui no número positivo. Tá? Vou colocar ele aqui em 0. Tá? Se você quiser inverter a seleção, a gente já fez outras vezes aqui no Blender, a professora de matemática já explicou isso para vocês. Né? Como é que você faz? Você multiplica por menos 1. Por que ele está fazendo direção certa? Ele está fazendo Z positivo. Né? A gente vai ter que fazer ele fazer esse Z negativo aqui. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Tá? O que está comandando a rotação dele? É o frame. Tá? Aqui no ponteiro M, eu tenho aqui o driver frame. Tá? Se eu multiplicar esse driver por vezes menos 1, acho que você já deve ter visto isso já na aula de matemática, tá? Você consegue então espelhar, você consegue inverter o movimento. Tá? E agora você consegue fazer ele rodar na posição certa. Tá? Bom, por que eu falei que isso daqui é um... Bom, ele está muito rápido ainda, né? Vamos ajustar a velocidade dele também, vai?
Vou fazer o seguinte, esse frame daqui, eu vou dividir ele então por 30, que é a quantidade aqui do fracionamento que eu tenho no meu FPS. Deixa eu só conferir. Aqui, ó, meu Blender está regulado para 30 frames por segundo. Se ele tivesse 24, eu colocaria 24 aqui. Tá? Agora ele está bonitinho. Tá? Você pode até... Não, ele não está preciso. Tá? Então esse daqui é um relógio que é simulado. A gente vai ter que fazer assim altas maluquices para você consertar. Ele vai ter que multiplicar por π, vai acrescentar o ponteiro dos segundos. Tá? Mas como eu disse para você, isso aqui é uma maneira fácil de fazer o relógio. É fácil, mas é limitada. Tá? Porque para fazer um relógio com precisão, que tenha todos os ponteiros, as dependências todas calculadinhas, tá? Aí eu vou fazer de uma maneira diferente, que eu vou mostrar no próximo vídeo, que esse daqui já está compridão. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou fazer esse mesmo relógio, tá? Só que usando uma outra técnica que você vai usar quando você necessitar então de mais precisão no seu trabalho. Tá? Então tá, gente. Vou parar esse vídeo por aqui, que já está gigantoso. E daqui a pouquinho a gente volta então para fazer a segunda parte aí do vídeo, tá? Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.